Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o roubo do século, os maiores golpes da história. Neste episódio, vamos explorar alguns dos assaltos mais audaciosos e intrigantes que marcaram a história, desde os engenhosos planos que desafiaram as autoridades até os criminosos que deixaram sua marca no mundo do crime. O assalto ao Banco Central de Fortaleza, ocorrido em 2005, é considerado um dos maiores roubos da história do Brasil. Esse crime audacioso chocou o país e evidenciou as fragilidades na segurança bancária. Os criminosos passaram cerca de 3 meses planejando o assalto, demonstrando um nível impressionante de organização e meticulosidade. Eles construíram um túnel de aproximadamente 78 metros que se estendia até o cofre do banco, permitindo acesso sem chamar a atenção das autoridades. Na madrugada do dia 6 de agosto, cerca de 25 homens armados invadiram o banco, levando 160 milhões de reais em dinheiro, o que representava uma quantia exorbitante na época. A execução do plano foi tão eficaz que os ladrões conseguiram escapar sem serem notados inicialmente. O roubo teve repercussões significativas na segurança bancária no Brasil, levando a mudanças drásticas nas práticas de segurança adotadas pelas instituições financeiras. Além disso, a investigação do caso resultou na captura de vários envolvidos ao longo do tempo, mas uma parte do dinheiro ainda permanece desaparecida, tornando esse crime um marco na história criminal do país. O roubo do Museu Isabella Stewart Gardner, localizado em Boston, Massachusetts, é um dos crimes mais infames da história da arte e ocorreu na madrugada de 18 de março de 1990. O museu, conhecido por sua impressionante coleção de obras-primas, foi alvo de um audacioso assalto que resultou na perda de várias peças valiosas. O planejamento do roubo foi meticuloso. 2 homens, disfarçados de policiais, conseguiram entrar nas dependências do museu, que, na época, carecia de segurança adequada. Com astúcia, eles convenceram os guardas a deixá-los entrar, afirmando que estavam investigando um incidente. Durante a execução do plano, os ladrões roubaram 13 obras de arte, incluindo peças icônicas de mestres como Johannes Vermeer e Rembrandt, avaliadas em cerca de 500 milhões de dólares. O impacto desse roubo foi profundo, não apenas pela inestimável perda cultural, mas também pela forma como expôs as vulnerabilidades das instituições artísticas. Até hoje, o caso permanece sem solução, e as obras nunca foram recuperadas, tornando o roubo do Museu Isabella Stewart Gardner um dos maiores mistérios da arte, alimentando teorias e especulações sobre o paradeiro das peças e a identidade dos ladrões. O roubo ao trem pagador, que ocorreu na Grã-Bretanha em agosto de 1963, é considerado um dos crimes mais audaciosos e notórios da história britânica. Um grupo de criminosos altamente organizado planejou meticulosamente o assalto, utilizando informações privilegiadas sobre a rotina do trem que transportava grandes quantidades de dinheiro e notas. Com a ajuda de uma falsificação de sinalização, os ladrões conseguiram parar o trem em um local isolado, longe da vista do público e das autoridades. Na execução do plano, os criminosos levaram cerca de 2,6 milhões de libras esterlinas, o que equivaleria a mais de 50 milhões de libras esterlinas nos dias atuais, fazendo deste roubo um dos maiores da época. A operação foi tão bem sucedida que, apesar de várias investigações, muitos dos ladrões conseguiram escapar inicialmente. No entanto, com o tempo, várias prisões foram feitas, e muitos dos envolvidos foram capturados e condenados. A parte mais intrigante do caso é que uma quantidade significativa do dinheiro nunca foi recuperada, o que deixou uma marca indelével na história dos crimes na Grã-Bretanha e se tornou uma fonte de fascínio e especulação sobre a audácia e engenhosidade dos ladrões. Em 2006, um audacioso golpe desafiou a segurança e a vigilância do sistema bancário brasileiro, tornando-se um dos assaltos mais notórios da história do país. O alvo foi o Banco Central, localizado em Fortaleza, Ceará, um banco considerado um dos mais seguros do Brasil. O crime foi meticulosamente planejado por uma quadrilha bem organizada, que dedicou cerca de 3 meses ao trabalho de escavação de um túnel de 78 metros.
A ousadia dos ladrões foi tamanha que conseguiram cavar um túnel a partir de uma casa alugada nas proximidades até alcançar o cofre do banco. Na madrugada do dia 6 de agosto, cerca de 25 homens armados e bem treinados invadiram o banco. O assalto foi executado com precisão cirúrgica. Os criminosos dominaram os funcionários e, utilizando armamento pesado, conseguiram acessar rapidamente as áreas de segurança. Em questão de horas, eles roubaram aproximadamente 160 milhões de reais em dinheiro, um valor colossal que deixou as autoridades perplexas. O impacto do assalto foi profundo, não apenas devido ao valor roubado, mas também pela maneira como a quadrilha conseguiu eludir as medidas de segurança do banco. O caso chamou a atenção da mídia nacional e internacional, gerando uma onda de debate sobre a eficácia da segurança bancária no Brasil. A investigação subsequente levou à prisão de vários membros da quadrilha, mas a maior parte do dinheiro nunca foi recuperada. Como resultado, o Banco Central e outras instituições financeiras implementaram mudanças significativas nas práticas de segurança, buscando evitar que incidentes tão audaciosos se repetissem no futuro. O assalto ao Banco Central se tornou um símbolo da audácia do crime organizado e da necessidade de um sistema de segurança mais robusto em instituições financeiras, deixando uma marca indelével na história do crime brasileiro. A combinação de planejamento meticuloso, execução rápida e o valor em jogo torna esse caso uma referência no estudo de roubos e segurança bancária. Em 1975, o Banco de Londres, situado no coração da capital britânica, tornou-se o alvo de um dos maiores e mais audaciosos assaltos da época, chocando a nação e revelando as falhas na segurança bancária. Um grupo de ladrões armados, que parecia ter um planejamento meticuloso, invadiu o banco em plena luz do dia, levando cerca de 3 milhões de libras esterlinas em dinheiro e joias, um montante exorbitante para a época. O crime foi facilitado pela inadequação das medidas de segurança do banco, que se mostraram insuficientes para deter a ação rápida e organizada dos criminosos. Os ladrões, armados e bem coordenados, conseguiram entrar e sair do local em um tempo surpreendentemente curto, deixando funcionários e clientes em estado de choque. A execução do roubo expôs a vulnerabilidade das instituições financeiras diante de criminosos cada vez mais ousados e determinados. Após o assalto, as autoridades londrinas iniciaram uma investigação extensiva que resultou em algumas prisões, mas, para a frustração da polícia e da sociedade, a maior parte do dinheiro roubado nunca foi recuperada. O caso do Banco de Londres tornou-se um exemplo marcante de como as técnicas de segurança bancária precisavam evoluir para enfrentar um novo tipo de criminalidade. Este roubo não apenas provocou um debate sobre as lacunas na segurança, mas também serviu como um alerta para bancos em todo o mundo sobre a importância de modernizar suas estratégias de proteção. A necessidade de tecnologias mais avançadas e sistemas de vigilância eficazes tornou-se evidente, e a partir desse episódio, muitos bancos começaram a rever e aprimorar suas políticas de segurança para evitar que incidentes semelhantes ocorressem no futuro. O assalto ao Banco de Londres permanece na memória coletiva como um marco na história dos crimes financeiros, evidenciando os desafios contínuos enfrentados pela segurança bancária em um mundo em rápida evolução. À medida que chegamos ao fim de nossa exploração sobre os maiores golpes da história, fica evidente que o crime e a audácia dos ladrões sempre caminharão lado a lado. Desde assaltos a bancos meticulosamente planejados até roubos de obras de arte valiosas, cada caso revela não apenas a habilidade dos criminosos, mas também as falhas nos sistemas de segurança que, muitas vezes, permitiram que esses delitos ocorressem. Enquanto olhamos para o futuro, é crucial aprender com esses eventos. A evolução da segurança e a implementação de tecnologias mais avançadas são essenciais para proteger nossos patrimônios e evitar que histórias de crime se repitam. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada pelos maiores roubos da história e esperamos que essas narrativas inspirem um senso de vigilância e apreciação pelo que é valioso em nossa sociedade. Até a próxima!